Vamos orar então, gente? Pai, obrigada por mais essa rica oportunidade, obrigado por estarmos na sua casa, Senhor Jesus, para te honrar, para te engrandecer, para te adorar e também para ouvir a tua voz. Carecemos do teu Santo Espírito para isso. Pedimos que o nosso Santo Espírito, nosso amado Santo Espírito, que se faz presente aqui, nos ajude, ilumine nossos pensamentos, nos ajude a entender a tua palavra. Que cada filho teu que entrou nessa casa, essa noite, saia diferente da forma que entrou, Pai. Nós nos recusamos a sair da forma que entramos. Nos ajude a entender a tua palavra e, acima de tudo, a sair daqui e viver tudo aquilo que temos aprendido aqui. Nessa mesma autoridade, nesse mesmo Espírito, nós rejeitamos toda dúvida, toda incredulidade e que possamos, Senhor Jesus, estar atentos à tua voz. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Então, bora lá. O tema eu ainda não decidi, daqui a pouco eu falo o tema, porque eu sempre tenho dúvida no tema, eu escrevo muita coisa, então daqui a pouco eu falo o tema. Então, assim, hoje eu quero falar um pouquinho sobre emoções, sobre esse tipo de coisa. Vocês já pararam para pensar que nesse mundo, né, nessa vida agitada que nós temos, nessa vida moderna, que a gente vive muito para consumir, né? A gente fica meio que, a gente quer comprar, você comprou um sapato, já quer outro, eletrônico, saiu um hoje, mês que vem, semana que vem já sai outro. Então, a gente fica meio que refém desse consumismo. E aí eu estava analisando que nós, o ser humano, nós também ficamos refém das nossas emoções. Você já parou para pensar que quando você acorda bem... Muito obrigada, Rebeca. Quando você acorda bem, o seu dia fica colorido, tudo azul, está tudo certo. Você dá bom dia para todo mundo, você agradece a Deus pelo seu dia. Mas se você acorda mais ou menos... Coitado de quem está do seu lado, coitado de quem convive com você, né? Já tá tudo, começa a ficar tudo complicado. Então, quer dizer que a gente está sendo governado pelas nossas emoções. Somos reféns das nossas emoções. A gente tem que ser como o salmista, que diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O que o salmista está falando é que mesmo num vale de dor, de morte, de solidão, de falta, de porta fechada, eu sei quem me guia. Eu sei quem estou comigo. Então, eu e você, enquanto cristãos, nós somos chamados, convocados a caminhar com esses olhos de fé, a andar com esse olhar de fé, não ser guiado pelas nossas emoções. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre confiar no cenário, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, nós estamos vendo, ou na palavra que nós temos. Porque todos os dias nós somos confrontados com um monte de coisa. O cenário ou o que eu tenho ouvido. Então, que você abra seu coração hoje para entender o que é caminhar por fé. E eu quero que você entenda também que caminhar por fé não é se alienar. O mal existe, a porta fechada existe, a doença existe. Ninguém está falando que não existe. Mas o que eu quero que você se atente aqui é que as palavras de Jesus a seu respeito são superiores a qualquer outra coisa. Eu quero que você guarde isso dentro de você. Porque o que acontece? A gente vem aos cultos, vai à célula, vem ao estudo. Mas quando a gente sai, a gente começa a andar como quem não tivesse paternidade. A gente deixa as emoções nos guiar. Então entenda, eu repito, as palavras que o inferno diz a seu respeito, elas não são nada diante de Jesus. Não são nada diante das palavras que ele liberou, libera e vai liberar a seu respeito. Amém? Vocês estão comigo? Tá bom. Porque assim, você vai sempre ouvir, né? Câncer, porta fechada, dia mal. Isso existe, é verdade, são coisas naturais que acontecem com a gente. Mas o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Amém? O nome de Jesus é sobrenatural. O nome de Jesus pode todas as coisas. Você crê nisso? Então você tem que começar a caminhar como quem realmente crê nisso, não guiado pelas suas emoções. Qualquer coisa não pode te tirar do prumo. Ah, Elis, mas como você falou, é real sim, a doença é real.
Mas a Bíblia diz que o Senhor carregou todas as nossas dores, as nossas doenças. Então a gente tem que crer o quê? No que Jesus falou a nosso respeito. Amém? Então aí você fala, não, mas eu venho para a igreja. Eu confio em Jesus, eu creio em Jesus, me batizei, eu estou seguindo Jesus, eu creio nele. Amém? Também creio. Mas então por que eu e você não estamos vivendo o sobrenatural? Já parou para pensar? Por quê? Que nós não estamos vivendo o sobrenatural? Porque a gente tem mania de considerar caminhar com Jesus, a vida cristã, como algo sensorial, como se fosse sentimento. E eu sempre falo na minha célula, eu falo nas aulas de quarta-feira, andar com Jesus não é sentimento. Não é o que você sente, é o que você sabe. Você decidiu por ele e acabou. Não tem essa, hoje eu sinto. Não sente nada. Você simplesmente vai. Você só obedece e vai. A gente tem que começar a entender que nós estamos debaixo de uma palavra. E é por ela que nós temos que viver. Então, quando eu começo a pensar sobre palavra, eu começo a pensar que quando a gente se guia por sentimentos, a gente perde o objetivo. Você perde o objetivo quando você espera sentir o que você já sabe. Se você sabe que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, por que quando chega a dificuldade você espera sentir alguma coisa para você agir por fé? Então você perde o objetivo. Você tem que entender e começar a aprender a ouvir Deus através da palavra dele. Às vezes a gente espera alguém chegar em você e te dar uma palavra, né? Alguma coisa assim, eu quero ouvir alguém, uma revelação. Ouça Deus através da palavra dele. E quando eu penso nisso, nessa frase, ouvir Deus através da palavra dele, eu penso em Ezequiel, lá no capítulo 37, no Vale de Ossos Secos. O Senhor leva ele até aquele vale de ossos secos, era só morte, sequidão. E aí o Senhor pergunta, você acha que pode ter vida aqui? E aí ele responde, o Senhor sabe. Então Deus fala, profetiza. E ele faz o quê? Profetiza. O Senhor liberou uma palavra, ele creu, profetizou e teve vida. No vale de ossos secos não tinha sentimento, tinha obediência e repetição da palavra. É o que falta para mim e para você, sabia? Obedecer e repetir a palavra de Deus. Se a palavra diz que nada me faltará, nada me faltará. É crer e seguir pela palavra. Amém? Então, eu queria que você fosse agora comigo lá no livro de Lucas. Vamos ler o texto, se não me empolgo, não é só na introdução. E eu começo a falar e não paro mais. Lucas. E meu celular não quer ligar. Lucas 7. Lucas 7, do 11 ao 17. Aí eu vou ter que ler aqui, porque meu celular não está ajudando. Acho que vai. Todo mundo achou? Lucas 7, do 11 ao 17. Eita, gente. Vocês estão bem? A semana foi boa? Como é que tá as coisas? Bora lá então. Abriu. Fechou. Bora aqui. Lucas 7, do 11 a 17. Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, viu que alguém havia morrido. Viu que alguém que havia morrido era carregado para fora da cidade. O filho único de uma viúva. Uma considerável multidão estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Tem como eu colocar na Ara, da Almeida Revista? Eu prefiro essa versão para esse texto. Tá. Na Almeida, revista atualizada. Na Ara. Eu vou tentar ler depois, vamos lá. E chegando-se, tocou o esquife. Volta um pouquinho, para não perder o sentido.
Mais um. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife ou o caixão, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Então, bora lá, deixa eu contextualizar vocês. Eles estavam falando sobre a cidade, esse texto fala sobre a cidade de Naim. Cidade de Naim significa lugar de paz. Então estava acontecendo o quê? Um enterro. Era o filho de uma viúva. Então eu quero que você se transporte para essa cidade, para esse momento agora. E pense, era o filho de uma viúva. Então, ou seja, ela já tinha perdido o marido, correto? Então naquela época, ficar sem marido era complicadão. Era bem complicado. Porque a mulher dependia totalmente do homem para a sua subsistência. Então, essa mulher ela foi tirada pela segunda vez do seu lugar de paz. Porque uma morte te tira do seu lugar de paz. Amém? Estão comigo? Então, pensa que a manhã dessa mulher não foi legal. Porque ela perdeu o marido, foi aquela dor, aquela coisa toda, mas ela ainda tinha um filho. Ela podia ter alguém para poder cuidar dela. Né? Era um filho homem. Só que o que acontece? Agora esse filho, o único filho dela, tinha morrido. Então você consegue imaginar a situação dessa mulher? O tanto de sofrimento, o tanto de angústia, porque eu penso que era dupla. Pela perda do filho. Eu não sou mãe, mas para uma mãe perder um filho é uma coisa terrível. E também pela situação dela. A vida dela, tinha acabado. Para aquela situação, para aquele contexto, a vida dela tinha acabado. Então estava acontecendo o quê? Um enterro. Eles estavam indo para fora da cidade para poder enterrar esse menino. E o texto narra para a gente que uma pequena multidão, era um montoado de gente. Era muita gente com essa mulher. Muita gente se compadecendo dela, da dor dela. Porque, cara, eles já sabiam, moravam na cidade, ela já perdeu o marido, agora o filho. Então estava todo mundo se solidarizando com ela, né? Amparando essa mulher. Mas só ela sabia o nível da dor, amém? Só quando a gente... como é que você sabe que a pessoa está sentindo? Só se você se colocar no lugar dela. E no caso, não tem como a gente se colocar literalmente no lugar do outro. A gente pode imaginar, correto? Mas estar dentro da pessoa, não conseguimos. Então só ela sabia, ela estava acompanhada por uma multidão. Mas ela estava, sozinha na dor dela. Todo mundo solidariza, chora junto e tal, mas ela estava numa multidão, mas estava sozinha. Você concorda comigo? Então, o texto nos conta essa história. Só que eu quero que você preste atenção numa coisa. Esse texto não é para falar sobre a mulher. Aliás, todas as histórias do Novo Testamento, todos os personagens que aparecem, não é sobre eles. As histórias são sempre sobre Jesus. As pessoas aparecem por causa de Jesus. E a mesma coisa que acontece com essa mulher. Ok? Então você fica pensando, e agora? O que essa mulher vai fazer? Depois que ela enterrar o filho dela. Hoje em dia a gente fala assim, ela tem que ressignificar, né? Usam muito essa palavra, tem que ressignificar a vida. Alguma coisa tem que ser feita. Porque já aconteceu, fugiu do controle dela, alguma coisa tem que ser feita. Então essa mulher, eu quero que você entenda, guarde isso, essa situação, essa multidão que está indo para fora da cidade, ok? Só que não é dela que a gente vai falar. A gente vai falar de Jesus, a história dele, amém? Então bora lá para o texto falando de Jesus. Jesus, se você voltar um pouquinho nesse mesmo capítulo, Jesus tinha curado o servo do centurião romano, correto? Então o que aconteceu? As pessoas estavam maravilhadas e Jesus estava com uma multidão. Uma multidão.
com Jesus. E essa multidão que estava com Jesus estava o quê? Alegre, feliz da vida. Porque onde Jesus chegava tinha milagre, tinha mudança de vida. E assim, se fez um milagre aqui, já pegava no outro, no outro, no outro. Então se juntava uma multidão atrás de Jesus, que as pessoas queriam ver mais. E queriam também ser alvo do milagre de Jesus, amém? Então, o que acontece? Nesse exato momento da história aqui que nós lemos, Jesus estava indo com essa multidão alegre, pra caramba, toda feliz, para a porta da cidade de Naim. O que estava acontecendo na cidade de Naim? Me ajuda a pregar, gente? Quê? Velório. E tinha o quê? Uma multidão também, correto? E essa multidão estava como? Chorando, triste, correto? Então vamos lá. Jesus estava chegando na porta da cidade com uma multidão felizona. E a mulher, a viúva, estava saindo com uma multidão super triste. Que coisa, né? Na porta daquela cidade, no lugar de paz, houve um encontro de duas multidões. Duas multidões. Uma feliz, outra triste. Você consegue imaginar o tanto de sentimento misturado que estava ali? Uns contando, cara, agora Jesus fez aqui, que não sei o quê. E o povo falando, coitada dessa mulher, meu Deus do céu, e agora? Você consegue imaginar? Porque eu, quando eu leio a Bíblia, me transporto para as histórias. Eu me coloco lá, eu sou uma das pessoas. Então, era esse tipo de coisa que estava acontecendo. Era uma bagunça só. Você concorda comigo? Que era muita gente. Porque quando fala em multidão, não era coisa de 100 pessoas. Era 5.000 pessoas de um lado, mais 5 do outro. Então, ou seja, era muita gente. Concorda comigo? Muito sentimento misturado. Concorda comigo? Era muita bagunça. Correto? Só que aí Lucas narra uma coisa muito legal que começa a desenrolar toda essa pregação de hoje. Coloca no versículo 13 para mim, não sei quem que tá. Nara, tá? Quer dizer, na ACF. Olha o que Lucas fala no versículo 13. Ai, que faltozinho faz. Olha lá. Olha só o que Lucas diz. E vendo-a. Vocês não pegaram, né? E vendo-a. Lucas podia ter colocado e vendo. Que quer dizer o quê? Só o verbo, está vendo todo mundo. Mas ele colocou um artigo definido. Feminino. E vendo-a. Gente, eu acabei de falar para vocês que eram duas multidões, uma bagunça só. E vendo-a. Jesus, no meio daquela multidão, enxergou aquela mulher. Vocês têm noção que no meio daquela doideira toda, Jesus enxergou aquela mulher. A gente está aqui, não é uma multidão, deve estar umas 100 e poucas pessoas. Mas eu quero te dizer que assim como aquela mulher, o Senhor te enxerga na sua particularidade. Porque não importa onde você esteja, o Senhor te vê na sua particularidade. Hoje no mundo a gente está o quê? Quase 7 bilhões de pessoas. Mas quando você fecha os olhos e começa a orar, o Senhor reconhece a sua voz, a sua voz, a sua voz, a minha voz. No meio de 7 bilhões de pessoas, Ele nos vê. Você tem noção do quão poderoso é isso? No meio daquela profusão de sentimento, aquela bagunça toda, aquele monte de gente rindo, gente chorando, Jesus viu aquela mulher. 7 bilhões de pessoas e Ele te vê, Vitória. Ele te vê, Pietro. Ele te vê, Cíntia. 7 bilhões de pessoas e Ele te vê. E isso eu faço uma vírgula aqui agora, porque nós estamos num ajuntamento de pessoas, mas o culto é individual, porque Ele te vê na sua particularidade. Ele fala com você na particularidade. Hoje a gente vai liberar palavras aqui, vai falar, mas Ele vai falar com cada um de vocês na particularidade, assim como Ele falou comigo, na minha particularidade. Amém? Então vamos lá, seguindo. Por que Jesus enxergou apenas aquela mulher? Porque eu leio a Bíblia e fico assim, mas por que só aquela mulher? Podia ter enxergado outra pessoa, porque era um monte de coisa. Mas por que aquela mulher no meio da multidão? Vocês já conseguiram, vocês fazem isso? Ou só eu que sou doida que fico fazendo aquela Bíblia assim? Por que foi aquela mulher?
Você pode falar assim, ela estava sofrendo, né? Pô, perdeu o marido, perdeu o filho, ela estava sofrendo. Ela estava sofrendo, não estava? Mas aí volta lá no versículo 13, que o versículo vai trazer as respostas pra gente, ó. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Aí eu, que gosto de estudar as coisas, ele se envolveu, ele se encheu de íntima compaixão. Mas o que é compaixão? Ele estava, se sentiu muito assim, tocado por ela, por conta da situação dela, correto? Mas quando você vai estudar a palavra compaixão no original, quer dizer trocar de lugar. Trocar de lugar. O que a gente falou no começo? Como é que a gente sabe que o outro sente? Quando a gente troca de lugar. Só que eu ainda falei assim, não, mas eu acho que tem mais. Comecei a fuçar mais, ir lá mais para os originais da palavra. E compaixão quer dizer que é algo mais profundo. Compaixão, lá nos seus... bem longe. Quer dizer que é mexer com as entranhas. Algo profundo. Aí eu falei, o quê? Essa mulher mexeu com as entranhas de Jesus. Você consegue, vocês não pegaram, mas tudo bem, vocês vão chegar lá, em nome do Senhor Jesus, vocês vão chegar. Eu creio, eu tenho fé. Essa mulher mexeu profundamente com Jesus, com as entranhas, no âmago dele. Vocês estão comigo? Mas espera aí, mas aí eu vou ainda. Por que será que essa mulher mexeu? Um monte de gente perde filho, perde marido. Por que aquela mulher mexeu com as entranhas de Jesus? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Fabão. Vamos voltar um pouquinho para vocês pensarem comigo. Por que ela mexeu com as entranhas de Jesus? Essa mulher já tinha perdido o marido. Já não estava legal para ela. Ela só tinha um filho. Amanheceu um dia, teve que preparar um enterro, não teve? Preparar o corpo, tinha todo um ritual. Eles enfaixavam todo o corpo, ela teve que fazer tudo isso. Caixão. Só quem já teve que comprar caixão para um parente sabe. Então ela teve que preparar tudo aquilo, avisar as pessoas e sair num cortejo. Essa mulher, sangrando por dentro, estava de pé e caminhando. Essa mulher estava de pé e caminhando, indo enterrar o seu filho. É por isso que ela mexeu com as entranhas de Jesus. E aí eu te pergunto, como você fica quando você tem um dia difícil? Difícil. Doeu em mim também, tá? Eu deito em posição fetal e acho que vou morrer. E geralmente é assim, porque eu sou um pouco dramática. Eu sempre acho que eu vou morrer. Essa mulher estava em pé e caminhando, gente. Vocês têm noção disso? Para esse contexto é muito forte. Quando você estuda o contexto daquela época, era muito forte. E essa mulher estava chorando. Estava destruída por dentro, mas ela estava em pé e caminhando. Em pé e caminhando, em pé e caminhando. Tanto que no meio de uma multidão, Jesus enxergou essa mulher. Ele teve uma íntima compaixão dela porque ele enxergou. Mesmo no meio da dor, ela estava em pé e caminhando. A vida dela ia acabar assim que o filho dela fosse enterrado. Que quem que ia sustentar? Onde ela ia viver? Do que ela ia viver? Mas ela estava em pé e caminhando. Então eu te pergunto mais uma vez, o que é que você faz quando você tem um dia difícil? O que você faz quando você encontra um cenário de dor e sofrimento? Qual é a sua atitude? Será que não é por isso que nós não estamos mexendo com as entranhas de Jesus? Porque no meu caso foi, você chora. Você só fica chorando, fica miando. Como é que vai mexer com Jesus? Fica irritado, na verdade. Para de chorar. Você entende? O quão poderoso foi o gesto dessa mulher, mesmo ali, dolorida, sofrida. A nossa atitude é que vai mexer com Jesus. É a nossa atitude que vai fazer com que Ele nos enxergue. Amém? E aí, o texto segue. Cadê? O texto segue. Porque fica melhor, gente.
Não, volta, 13 ainda. Ai, Zinho, cadê você? 13. Continua aqui ainda, ó. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. Então o Senhor enxergou na multidão, mexeu com ele. E aí o que ele fala para ela? Não chora. Vocês não pegaram também, tá? Mas vocês vão chegar. Vocês vão chegar lá. Não chore. Como assim não chora? O cenário está dizendo o que para ela? Pode falar mais alto, gente. O que Jesus liberou para ela? O cenário falou o quê? Jesus falou? Caramba, hein? Que contradição, cara. Que contradição. O que fazer? O que essa mulher ia fazer? Ela ia ficar com o cenário, porque era justificado. O que? Ela chorar? Ela podia morrer de chorar. Se fosse eu estava chorando até agora. Era justificado ela chorar. Ou ela ficar com a palavra de Jesus. Pergunto para vocês. Você vai ficar com o que você está vivendo? Ou com a palavra? Amém. Me pegou. Essa mulher, ela tinha essa decisão para tomar. Porque você tem que entender que a palavra, ela sempre vai te convidar a agir diferente do cenário, do que o cenário está mandando. O cenário está falando para você o quê? Desespero. A palavra diz, tenha paz. O cenário fala, se esconde. A palavra diz, levanta, continua, segue. O cenário fala, morte. A palavra diz, vida e vida com abundância. Sempre vai ter essa dualidade na nossa vida. Sempre vai ter. E aí eu te pergunto, como é que você vai fazer? Você vai ficar com o cenário, com a circunstância ou com a palavra? Jesus falou para essa mulher, não chora. Não chora. E não foi à toa, mas daqui a pouco a gente chega lá. Você tem que entender que a palavra de Jesus, as palavras que Ele libera para você, é maior que o cenário. É maior que a circunstância, é maior do que qualquer coisa. Não é só falar, o evangelho é real. O evangelho que nós vivemos consiste em palavras reais. Palavra que saiu da boca de Jesus é real, ela não volta atrás, amém? Então eu falo para vocês, e aqui é Canto do Mar, você tem uma palavra. Você tem uma palavra e ela é maior do que o seu cenário, você crê nisso? Então se levanta, confunde o inimigo, vou embora. Você tem que entender, você tem que se movimentar por fé. Lembra do começo da introdução? Se movimente por fé. É maior do que o cenário. Olha essa mulher, gente. Eu comecei a viajar, assim, gente, olha só dessa mulher. E ela estava de pé. De pé. De pé. Então, assim, tem outra coisa também que é muito importante a gente destacar aqui. Jesus falou essa palavra para ela, ok? Ele virou para ela e falou, não chore. Não foi para a multidão. Então essa mulher agora ela estava num meio que um dilema. Você concorda comigo? Por quê? Porque se ela parasse de chorar, se ela enxugasse as lágrimas, ela ia ter que fazer o quê? Lidar com as críticas, correto? Porque era compreensível ela chorar. Ela tinha que chorar. O cenário estava pedindo para ela chorar. As pessoas estavam se solidarizando com ela. Ela tinha que chorar, correto? Então, Jesus pede para ela não chorar. Você consegue entender? Eu quero que você venha comigo. Você consegue entender que quando você recebe uma palavra e você se posiciona por essa palavra, você vai ser criticado? Muitas vezes você vai ficar sozinho. Galerinha aí da galeria, pensa nisso. Você tem recebido palavra na sua célula, aqui na igreja, e isso está te dando um posicionamento. Espero que sim, em nome de Jesus. Então, você tem que entender que você tem que estar preparado para ser criticado, para ficar sozinho muitas vezes. Então, qual tem sido o seu posicionamento diante disso? Diante das palavras que o Senhor tem te liberado. Porque o Senhor tem liberado palavras, assim como Ele liberou para essa mulher. E para ela não era fácil decidir. Como assim eu vou parar de chorar? Todo mundo vai começar a me criticar. Olha essa doida, parou de chorar. Não tem marido, não tem filho, não está chorando. Por quê? Está doida?
tem que chorar, tem que sofrer. É tempo de sofrer. Quantas vezes não vão falar pra gente, olha que doido, a Alfabão abriu uma molequinho, abriu uma barbearia, tá doido, com a chance. Mas ele tinha uma palavra. A Vitória, grávida, continuou fazendo faculdade, que doida. É doida mesmo. Que doida. Doida nada, ela tem uma palavra. Entendeu? Como assim? Vai abrir um negócio, vai fazer não sei o quê. Que doida nada, tem uma palavra. Quem tem palavra de Deus não tem que ter medo de nada. Não tem que guiar pelo que as pessoas estão falando. Que está dizendo, não, só vai. Só vai. Se a palavra saiu da boca de Jesus, você acha que você vai ficar se importando com o que o povo vai falar? Que fale. Porque não vão entender. Que não entenda. A palavra saiu da boca de Jesus. Então, vai. Não fica se preocupando com o que as pessoas vão pensar, vão dizer. Você tem uma palavra. Não esquece disso. E quem tem uma palavra tem tudo que precisa nessa vida. Você não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Você só precisa acreditar na palavra. Creia na palavra que você recebeu. Creia naquilo que saiu da boca de Jesus a seu respeito. As circunstâncias, os cenários, eles sempre vão pregar o impossível para você. Vai ser sempre, não dá, não pode, não vai. Só que a palavra diz, eu estou contigo. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É o que sai da boca de Jesus a nosso respeito. Então não importa o que o cenário está falando, que não é, que não vai. Meu Deus falou que vai, então vai. É assim que a gente tem que se movimentar. É assim que a gente tem que viver, desafiando o cenário. Eu não sei o cenário que você deixou na sua casa. Eu sei o dos meus. Mas cada um de nós, a gente tem os nossos desafios. Nós temos uns cenários adversos. Então hoje eu te desafio a voltar para a tua casa com essa palavra que o próprio Deus está liberando para você hoje e desafiar o seu cenário. E dizer para ele, você não me define. Porta fechada, você não me define. Tristeza, depressão, você não me define. Não me define. Doença, você não me define. Quem me define é a palavra que o meu Deus, que o meu Jesus liberou a meu respeito. Eu te desafio a fazer isso hoje, a andar por fé, a dar esse passo de fé com Jesus. Seja renovado em fé em nome de Jesus. Eu te desafio a fazer esse desafio hoje. Amém? Então bora lá. Eu já fui para outro canto. Enfim, pensa aí nesse cenário, tá? Está aqui no meio. De um lado, tá aqui. Chora. Pode chorar, pode se acabar. Deita em posição fetal, acha que vai morrer, tá tudo certo. Do outro lado, não chora. Então, você sempre vai ter isso diante de você, ok? Então, se você escolhe, se mover pelo cenário, é mais fácil, concorda? É mais tranquilo. Você não vai ser criticado, vai ser de boinha. Porém, nada vai acontecer. Correto? Mas, por outro lado, se você se move pela palavra que você tem, você pode ficar sozinho, vai ser criticado, vai acontecer um monte de coisa, mas as pessoas vão ver, vão testemunhar o que vai acontecer com você, amém? Então assim, você parou para pensar que essa mulher, ela não ficou assim, eu parei de chorar, tá? É porque Jesus me mandou, tá? Jesus me mandou parar de chorar, por isso que eu parei de chorar. Essa mulher não ficou se justificando. Às vezes a gente se justifica. Já se pegou? Justificando o que você está fazendo? Para quem nem recebeu a palavra? Se você recebeu a palavra é para você. Não adianta justificar, o outro não vai entender. O outro não vai entender a sua palavra, o seu chamado que Deus tem para você. Então é seu. Não se justifica. Eu amo quando o Fernandinho fala, quem é justificado não se justifica. Acabou. Você não precisa se justificar. Não precisa se justificar. Amém? E quem não entender? Paciência. Então, vamos lá. Continuando aqui na nossa história. Jesus disse para ela, não chore. Só que a circunstância dela, a perda, a dor, tudo aquilo que estava acontecendo, faz com que o choro dela seja provocado. Correto? É um choro justificado. Ok? Vocês entenderam isso? É um choro justificado. Beleza? Provocado. Então, para esse choro parar, para esse choro cessar, o que precisa? O que precisa? A situação mudar, correto? Porque é uma coisa que não depende dela, ok? É diferente quando de repente,
fazer um charme, vou chorar. E você para quando você quiser. Mas ali não, era um choro provocado. Não dependia dela. Ok? Então, para que essa situação mudasse, né, para o choro cessar, ela tinha que mudar a situação, correto? A única forma do choro cessar era mudar a situação. Então, quando Jesus fala para ela assim, ó, não chore, ele não estava falando para ela, ó, resolve o seu B.O. Já levantou mesmo, já está de pé, já veio até aqui, minha filha, resolve, para de chorar. Entendeu? Não foi isso que Jesus fez. Quando Jesus fala para essa mulher, não chore, ele está falando para ela, ande por fé. Ele está falando assim para ela, mulher, olha o que você fez e chegou até aqui, anda por fé. Presta atenção, vocês não pegaram ainda, mas vocês vão pegar, porque vocês são maravilhosos. Vocês demoram, mas vocês chegam lá, vocês vão chegar lá. Então, ele está falando para ela, ande por fé. Olha o que o texto diz, volta lá. Pastor, não tá, a gente pode demorar. Ah, está sendo gravado agora. Mentira, foi meme, pastor. Mentira. 14. Muito bem, volta um pouquinho no 13, vamos recapitular. E vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores, correto? Então ele não falou para ela, ó, resolve o seu B.O. Ele está falando para ela o quê? Andar por fé. 14. E chegando-se, né? Só que tem algumas versões que falam, e depois, ou seja, logo depois. O que isso nos mostra? Que ela parou de chorar, correto? Porque se ela não tivesse parado de chorar, Jesus não ia ressuscitar, correto? Falou, não chore. Eu já entendo que ela secou a lágrima na hora, sabe? Aí o que Jesus faz? E chegando-se, tocou o esquife, ou o caixão, tá? Vamos parar aqui que depois... Deixa aí, tá, gente? Deixa esse versículo aí, não tira dele não. Pensa aqui comigo. Olha o que o texto diz. Ele... Deixa eu pegar... Eu anotei uma coisa difícil aqui, eu vou ter que destrinchar. Eu faço umas besteiras. Amém, amém, amém. Vamos lá. Primeiro, gente, ele libera uma palavra, correto? Não chore. Ela faz o quê? Começa a andar por fé. Depois ele vai até o caixão. Quem carregava o caixão? Para. Olha aqui, ó. E os que levavam, pararam. Isso aqui é uma vírgula que eu estou fazendo agora. Mas enfim. Isso aqui, sabe o que me mostra? Quem estava carregando o caixão, eles não provocaram a morte do menino, amém? Mas ele estava carregando o motivo da dor dela. Você concorda comigo? Quando Jesus começa a agir na situação dela, para. Vocês não pegaram. Quando Jesus começa a agir na nossa situação, ele coloca um limite na sua dor. Ele coloca um limite no que está acontecendo para você. Amém? Gente, vocês têm que entender que isso é muito poderoso. Ela começou a andar por fé. Jesus foi trabalhar para ela. Por quê? Jesus libera a palavra e ele mesmo trabalha para que aquilo aconteça. E nesse caminho, o que estava te ferindo? O que estava te machucando? Para. Porque ele começou a trabalhar. Amém? Você consegue entender a magnitude do que é andar por fé? Do que crer na palavra de Deus? Olha isso. E chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam. Tudo aquilo que está te machucando, que está te impedindo, quando você começa a andar por fé, para. E a pessoa magnífica de Jesus começa a trabalhar, porque ele é fiel para cumprir a palavra dele. Ele falou para ela não chorar porque ele sabia o que ele ia fazer. Porque se ele não fosse ressuscitar o filho dela, ele não ia mandar ela parar de chorar. Amém? Então ele é fiel para cumprir a palavra, mas só quando a gente anda por fé. Amém? Então o próprio Deus, pensa nisso, o próprio Deus está trabalhando pelas palavras que ele liberou. Se ele falou que você vai vencer, você vai vencer. Porém, tem que andar por fé. Porque às vezes as pessoas ficam assim, Jesus falou que eu tenho uma palavra que eu vou vencer. E fica lá sentado. Vai achando. Vai não, filho. Você tem uma palavra, ela é poderosa, mas ela só vai se cumprir quando você começa a andar por fé. Se você anda por fé, não tem como.
Não tem como. Ele é fiel à palavra dele. E palavra que sai da boca dele não volta vazia. Palavra que sai da boca dele se cumpre quando eu e você agimos por fé. Ele só está esperando que eu e você demos esse passo de fé. Quando eu estava estudando essa palavra, eu comecei a pensar, se a gente pudesse olhar a frechinha do nosso futuro, sabe assim, dar uma espiadinha, a gente ia começar a pular e glorificar. Porque não vai ficar do jeito que está. A minha vida, pelo menos, não vai. Porque depois dessa palavra, né, se eu não levantar, né, Jesus? Não vai ficar do jeito que está. Não vai. Porque eu e você, a partir de hoje, daremos passos de fé, amém? Eu e você, a partir de hoje, viveremos pela palavra que foi liberada pela boca de Jesus. Amém? É assim que eu e você temos que viver, nós, os filhos de Deus. Amém? Então, eu tenho algumas vírgulas aqui para poder falar com vocês. Pensa comigo. Volta lá no começo da história. Não era mais fácil Jesus chegar e já lidar com o morto? Tinha um morto, ele tinha que ressuscitar, ele ressuscitava mortos, correto? Não era mais fácil ele chegar lá, tá, tem alguém morto, vem cá, levanta e anda. Jesus fazia isso. Não era óbvio? Porque quando eu li esse texto a primeira vez, para mim, eu pensei, por que não foi lá ressuscitar logo esse menino aí? Né? De boa já? Não? Só eu que pensei assim, só eu. Gente, parece que eu sou doida assim. Só um pouco. Gente, pensa bem. Era mais fácil ele chegar naquele cenário e ir lá e ressuscitar o morto. Só que, o que o Espírito Santo falou? Primeiro, ele lida com quem reage. Já começa por aí. O morto está morto, gente. O morto está morto. Mas Deus primeiro vai lidar com quem reage. Se você não reagir, filho, não adianta. Então, primeiro ele foi lidar com a mulher. Depois ele foi lidar com o morto. Primeiro ele vai lidar com você hoje. Vai fazer você reagir. Depois ele vai lidar com o que está morto na sua vida. Amém? É assim que Jesus age. Primeiro ele vem na gente. Reage, levanta, bora. Depois as áreas que estão mortas ele começa a tocar e dar vida. Amém? Isso é um ponto. Mais uma vez a importância de você se posicionar. Ok? Outro ponto. E chegando se tocou o esquife. Esquife é caixão, já falei, né? Aí eu fiquei pensando, cara, Jesus é o quê? Judeu. Jesus é judeu, concorda? E judeu, vocês sabem, né? Que não podia tocar em morto, nada que era morto. Tinha todo um cerimonial, não podia, gente. Tinha que ficar fora da arraial, era toda uma coisa. Então, Jesus estava fazendo o quê? Quebrando o protocolo. Indo contra a cultura vigente. Você tem noção? Não tem, mas vocês vão ter. Vocês vão ter, eu tenho fé. Jesus, sendo judeu, que tinha leis específicas quanto tocar em mortos, foi lá e tocou no caixão para ressuscitar esse homem. Tá bom, gente, vocês vão chegar lá. Não tem nada que Jesus não faça por você. Ele foi até o inferno, ele morreu por você. Nada, não tem nada que Jesus não faça por você. Ele morreu, foi até o inferno, pegou a chave da morte por você. Você tem noção quanto isso é poderoso? Que não tem nada que Jesus não faça por você. Ele quebra protocolos, ele quebra barreiras, porque ele ama você. Saia daqui crendo no amor de Jesus por você. Cara, isso é muito poderoso. Eu viajei quando eu estava, isso é muito poderoso. Ele foi lá e tocou no caixão, menino, ele era judeu. Mas toda aquela multidão olhando, tá louco, Jesus? Eu vou, porque essa mulher mexeu com o âmago da minha alma, porque essa mulher mexeu no profundo da minha alma, eu não estou nem aí. E é isso que ele faz por mim e por você. Ele vai lá no fundo e busca, e tira, e procura, porque ele ama você. Essa é a palavra que ele está liberando para você hoje. Não há nada que eu não faça por você. Creia nessa palavra. Ande pela palavra. Olha só, não posso atrasar. Não posso atrasar. Ande por fé. Ande por fé. Deus está convidando a sua igreja a andar por fé.
a se guiar pela fé, a se mover pela fé. Quem se move por fé vive o impossível, assim como essa mulher viveu. Quem se move por fé vive um novo tempo, como essa mulher viveu. Quem se move por fé vive o que outras pessoas não estão vivendo. É por isso que eu e você estamos vivendo no natural. Porque a gente não está se movendo por fé. Não está crendo nas palavras que estão sendo liberadas a nosso respeito. Porque andar por fé, gente, é coisa de louco, não é coisa de gente normal. Você não está vendo nada, mas você segue, você está indo. Cara, mas olha o lá, eu estou nem aí. Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarada. Olha a porta fechada, que eu estou nem aí. Jesus abre todas as portas, Ele tem a chave de tudo. Andar por fé, assim, você não está nem aí com o que o povo está falando. Você se guia porque saiu da boca de Jesus e acabou. É assim que o cristão tem que viver. É assim que eu e você temos que viver. Andar por fé é não se guiar pelo cenário. É não se guiar pelo que está dizendo, porque o mundo está dizendo, porque o inferno está dizendo a seu respeito. Porque todo dia o inferno vai dizer que você não pode nada, que você vai morrer nessa situação. Todo dia o inferno vai falar, não, você não consegue. Todo dia. Por isso que todos os dias nós temos que ser renovados em fé, em esperança em Deus. Amém? Vamos voltar para o texto. Eu estou acabando, tá, gente? Vamos lá. Jesus toca o caixão e ressuscita o menino. Olha o versículo 15. Essa versão não é muito boa, mas enfim. Vamos lá. Jesus toca, né? Toca o caixão. O menino senta e ele começa a falar. Sabe o que significa? Porque quando Jesus, Ele está trabalhando em alguma coisa para você, enquanto não estiver completo, Ele não vai te entregar. Muitas vezes a gente fica no meio do caminho porque as coisas estão parecidas com o que Jesus te liberou. E você aceita. Não. Jesus só entregou o menino para a mãe quando Ele viu que ele estava sentado falando. Isso falou muito comigo. Às vezes a gente fica em cenários parecidos. Jesus só entregou o menino quando ele estava falando, estava em perfeitas condições. O que vem de Jesus traz paz, está em perfeitas condições. Então para de se iludir com coisas parecidas. Você tem que entender que toda vez que você tem que receber alguma coisa de Deus, o inferno sempre vai te dar alguma coisa parecida. Vai, parecido. E você vai ficar estacionado naquele lugar. E não vai viver a plenitude daquilo que Jesus tem para você. Então creia nisso. Creia nisso. Jesus vai te entregar tudo completo, inteiro, em perfeitas condições. Espera nele, confia nele, entrega na mão dele. Amém? Aí o texto segue, né? Tá bom, deixa, vai, desisto. Aí o texto diz que a fama de Jesus começou a correr por toda aquela região. Por que isso? Quem chuta? Enquanto eu bebo água. A fama de Jesus começou a correr. Não foi a fama da mulher, foi? Não foi a fama do menino que foi ressuscitado. Isso é para que eu e você entendamos que tudo que acontece na nossa vida é por causa dele. É por meio dele. Tudo que Jesus vai fazer na minha e na sua vida é para honra e glória do nome dele. Não, você pode ser aplaudido pelo seu bom trabalho, você pode ser ovacionado pelo seu bom trabalho, desde que as pessoas deem o crédito que é Jesus na sua e na minha vida. Amém? Vai acontecer. Mas não por causa de você, não por causa de mim. Vai acontecer pelo que tem na sua vida. O que tem na sua e na minha vida? Palavra. Palavra de Deus, palavra que saiu da boca de Jesus. E a palavra dele é suficiente. Amém? Eu estou terminando, mas esse texto também mexeu comigo. Num aspecto que isso mexeu muito comigo. Eu vejo que é uma coisa muito importante nesse texto. Esse texto não é só apenas sobre o encontro de duas multidões, sabe? Uma multidão feliz, uma multidão triste. Esse texto, para mim, ele é mais profundo. Ele é muito mais profundo. Para mim, ele é o encontro do Filho de Deus que está vivo com o filho morto dessa viúva. E sabe o que isso diz para mim? Que toda vez que o Filho vivo de Deus toca, filhos mortos voltam à vida.
E é o que acontece quando nós cremos em Deus. Toda vez que nós temos um encontro real com Jesus, com o Filho vivo de Deus, nós que estávamos mortos, nossos delitos e pecados, nós nos tornamos vivos. E todos os dias, se a gente deixar aquelas áreas mortas da nossa vida, se a gente deixar Jesus tocar, Ele vai trazer vida. Porque não tem nada que Ele não faça por mim e por você. Amém? Então, eu não dei o tema, né? Porque também não tinha. Enfim, fica com essa palavra, tá? Creia que a palavra que tem sido liberada aqui para a sua vida veio direto do Senhor para você. Então viva por ela, viva por essa palavra, creia nessa palavra, ande por fé e deixa que o Filho vivo de Deus toque em você e traga vida para as áreas mortas da sua vida. Amém?